E aí, meus alunos do 7º ano? E aí? Babone lindo! A aula de hoje, as grandes navegações, outros europeus. Por que outros europeus? Porque nós já estudamos os primeiros europeus, que foram os países Portugal e Espanha. Agora nós vamos aprender na aula também que outros europeus se lançaram no mar, perderam o medo do oceano, do desconhecido, e se lançaram no mar também. O motivo vocês vão aprender na aula de hoje. Os objetivos da aula hoje são conhecer a participação de outros europeus, além de portugueses e espanhóis, que vocês já sabem, nas grandes navegações. Então, João Vitor, não foram só os espanhóis e os portugueses, foram outros também. Refletindo, além dos portugueses e espanhóis, outros europeus também se aventuraram nas viagens marítimas e conquistaram terras. Quais foram esses países? Alguém responda, nem que seja errado. Itália. Europa Inglaterra. é o continente. Portugal. O Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações. Inglaterra. Tá, ele falou Inglaterra, quem mais? Alemanha Tá, ok, vamos Bélgica. Vamos lá. Disputas pelo comércio mundial. As especiarias não foram cobiçadas apenas por portugueses. Ingleses, franceses e holandeses também cobiçavam as especiarias orientais. Então já responde a pergunta anterior. Quais foram os europeus que se lançaram nas grandes navegações? Franceses, holandeses, ingleses e portugueses. Ingleses, franceses e holandeses também estavam interessados nas especiarias. Para chegar a elas, navegaram em direção ao Oriente por diversos caminhos. A pirataria foi largamente praticada. Então você perceba que é o seguinte, ó, o Cristóvão Colombo ele navegou para o oeste, ele acabou encontrando um novo continente. Esses outros povos aqui fizeram uma rota diferente. Eles navegaram em direção ao Oriente por diversos caminhos e a pirataria foi largamente praticada. Ingleses. Como foi a navegação dos ingleses? Em 1497, o navegador genovense Giovanni Caboto, navegando a serviço da Inglaterra, tentou em vão encontrar uma passagem para o Oriente pelo extremo norte. Nessa viagem, Caboto explorou alguns pontos da América do Norte. Está aqui a imagem dele, Giovanni Caboto. Os franceses. Em 1534, foi a vez do navegador francês Jacques Cartier buscar uma passagem para o Oriente pelo extremo norte. Ele explorou o rio São Lourenço e tomou posse em nome do rei da França de parte dos atuais Canadá e dos Estados Unidos. Os holandeses. A Holanda lançou-se às navegações só no final do século XVI, mas em poucas décadas conquistou terras em diversos continentes. A região do Cabo na África, Java, Ceilão e Ilhas Molucas na Ásia, Nova Amsterdã, atual Nova York, Antilhas e o Nordeste do Brasil, América. Sobre a pirataria. Junto com as descobertas e o comércio, veio também a pirataria largamente praticada por ingleses e franceses. Uma das áreas mais vulneráveis à pirataria era o Mar do Caribe e os principais alvos eram as embarcações espanholas. A pirataria em alto mar. Já viram essa bandeira nos filmes, né? Nas séries, nos desenhos. O que te lembra essa bandeira aqui? Lembra os piratas maus? A pirataria em geral? Então a imagem ao lado é a de Jolly Roger, bandeira pirata do século XVIII. De Calico Jack, Hackham, capitão pirata inglês atuante nas Bahamas no século XVIII. Os piratas que tanto inspiraram filmes, desenhos, jogos e parques temáticos foram comuns na época das grandes navegações. A pirataria era uma coisa, digamos que quase que permitida. A própria Inglaterra fazia vistas grossas para a pirataria. Algumas pessoas, hoje é crime pirataria, naquela época também era crime. Porém, a Inglaterra, como estava no processo de Revolução Industrial, fazia vistas grossas. Eu não lembro se eu já expliquei isso para vocês aqui. As pessoas que iam fazer a pirataria tinham que chegar no governo inglês e conseguir uma carta chamada Carta de Corso.
Quem tinha carta de corso eram os Piratas. corsários. Quase que você acertou, ele falou corseiro. Os corsários poderiam praticar a pirataria. Mas a Inglaterra então fazia vistas grossas. Porque, ô Jean, quando um pirata saqueava uma embarcação, parte do saque ia para o governo inglês. Por isso, a Inglaterra fazia essas vistas grossas. Consequências das grandes navegações. As grandes navegações provocaram mudanças importantes no cenário mundial. Essas mudanças aqui, ó, grande crescimento do comércio mundial. O Atlântico passou a ser mais importante do que o Mediterrâneo, porque antes de Portugal descobrir as novas rotas para as Índias, Portugal atravessava o quê? Qual mar? O mar Mediterrâneo. Ele passava pelo Mediterrâneo e comprava as especiarias de quem? Dos italianos, que já tinham comprado dos árabes, que já tinham ido buscar lá nas Índias. Então, qual era o motivo de encontrar novas rotas? Era evitar pagar para os italianos, que já tinham comprado dos árabes, ou seja, eles queriam ir direto na fonte do lucro. C. A formação de vastos impérios coloniais também foi consequência das grandes navegações e o contato entre europeus e diversos outros povos. Agora, atividade mão na massa, mas antes da mão na massa, vamos à nossa retomada de conteúdo. O que nós vimos na aula de hoje? Vimos nesta aula que, Alisson Pena, por favor, leia para nós o que nós vimos na aula hoje. Para ler os que estavam fazendo. Os ingleses. Os ingleses, franceses e holandeses também se lançaram nas viagens marítimas. No período das grandes navegações e do comércio marítimo, e a pirataria foi muito comum. As navegações trouxe muitas consequências, como o deslocamento das rotas comerciais para o Atlântico e o contato com diferentes povos. Tá, vou repetir mais uma vez. Vimos nessa aula que os ingleses, franceses e holandeses também se lançaram nas viagens marítimas. No período das grandes navegações e do comércio marítimo, a pirataria foi muito comum. As navegações trouxeram muitas consequências, como o deslocamento das rotas comerciais para o Atlântico, o que antes era feito só no mar Mediterrâneo, e o contato com diferentes povos. Agora vamos à mão na massa. Colocar a mão na massa, vocês vão produzir, não vamos copiar nada. Vocês não são copistas. Comigo o aluno não é copista. Comigo vocês vão ser protagonistas. Atividade mão na massa. Presta atenção, o que é para fazer? Vamos elaborar um mural interativo trazendo as características das grandes navegações realizadas pelos europeus. Questões propositivas a serem contempladas no mural são essas aqui, ó. Aí vocês podem pensar em outras. Primeira, quem foi Califo Jack e o que ele fazia? Nós já vimos na aula. O que gerou o interesse pelo comércio entre os europeus? O que gerou o comércio pelos europeus? Entre os europeus? As especiarias. Como foi a atuação dos ingleses nas grandes navegações? Quais territórios foram tomados pelos franceses? Quais foram as conquistas dos holandeses? Depois de responder a essas questões, insira no mural. Para isso, utilize a ferramenta Jamboard. Você já tem no celular a ferramenta Jamboard. Quem não tem no celular, tem, na hora que for no laboratório de informática, tem lá no Google, o aplicativo lá, é só acessar. E nós vamos fazer esse quadro interativo, então, responder essas questões. Na impossibilidade de realizar a atividade no Jamboard, você pode realizá-la no caderno, ou em uma folha de papel sulfite, ou em forma de mural. Use a sua criatividade e conhecimentos prévios sobre a sala de aula. Porém, eu creio que todos vão conseguir fazer no aplicativo aí no celular ou no laboratório de informática. Por hoje é só e até uma próxima. Olha como ele tá